Fala pessoal, muito boa noite. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, hoje tivemos aí uma alta no nosso índice Bovespa, o mercado ficou aí positivo na maior parte do tempo, né? Tivemos o Bovespa subindo, juros caindo, dólar caindo também, um dia muito positivo aqui para o nosso índice Ibovespa, tá? Vamos lá, vamos trazer aqui alguns dados do fechamento, pedir para compartilhar a tela aí, por favor, trazer para vocês, né? O Bovespa subiu cerca de 180, desculpa, 1,81%, cotado a 103.631 mil pontos, né? Então retomou aí a zona dos 100 mil pontos para cima, né? Era uma região crítica da semana, a gente havia comentado com vocês. Comentamos também a questão do volume, né? Principalmente na semana passada, onde teve Bovespa rompendo a região dos 100 mil pontos, região de muito suporte, mas com volume abaixo da média, né? Visto que essas regiões de ponto psicológico muito forte devia ter tido aí um volume forte também para romper, né? E como a gente pode observar aí na semana seguinte, que foi essa, o Bovespa segue subindo aí, já está acho que no quarto dia aí, praticamente consecutivo de queda, né? Então o Ibovespa aí praticamente fechou muito bem, subiu 1,81%, o dólar caiu cerca de 0,72, cotado a 5,9. Dólar comercial aí abaixo de 5,10, aí rompeu o 5,15 aí, que era exatamente sua região de suporte, né? Vamos ver se vai ter força suficiente para se manter nesse patamar aí até o final da semana, tá? Os juros também caiu, os juros futuros, o mercado para 2026, né, tá precificando aí os juros para, perdão, o mercado está precificando os juros de 2026, né, em 11,91%, uma queda de 1,89%. Os juros de 2025, o mercado precificando em 11,97%, uma queda de 1,52%. E os juros futuros de 2024, o mercado precificando em 13,17%, tá? Uma queda de 0,34%. Os índices americanos subiram no dia de hoje, a Nasdaq subiu cerca de 0,86%, o S&P de 0,57%, o Dow Jones na casa de 0,42%. Aqui, a maior alta foi a Reddor, que subiu 8,57%, a CVC subiu 8,28%, a DXCO subiu 8,21%, Usiminas 7,32% e a Edux subiu 6,9%. Já no lado negativo, a gente tem a Positivo, que caiu 4,98%, Natura 2,44%, Ipera 2,26%, BIF 1,93% e a SLC Agrícola, que caiu 1%. O destaque de volume no dia foi exatamente a CCRO, que subiu 2,94 vezes a sua média, né, a média de 20 períodos aí, CCRO negociando acima da sua média, né, e se a gente for olhar aqui, ela subiu cerca de 5,05% no dia de hoje. Logo depois tem uma Carrefour que negociou 2,93 vezes a sua média de 20, é uma média forte aí, que demonstra para a gente aí como está o interesse ali dos investidores naquela ação, tá? E por fim temos a Uzi Minas que negociou 2,31 vezes a sua média de 20 períodos. Virando a página, a gente tem o IFIX que caiu cerca de 0,22%, o Carry 11 aí foi o destaque com 3,88%, o VSLH11 que subiu 2,62%, o destaque negativo foi o REC R11 que caiu 4,49% e o BCR11 que caiu 4,43%, tá? Os ETFs a gente tem o ECO11 que subiu 3,08%, o TecB11 que subiu 2,98%. PDRs a gente tem a WH34 que subiu 23,82% e a K2CG34 que subiu 19,09%. As commodities, petróleo Brent subiu 1,53%, o boi gordo subiu 0,32% e o milho em mais um dia de queda aí, caindo cerca de 1,37% no dia de hoje, né? Pessoal, o milho caiu bastante nas últimas semanas. Daqui a pouco a gente pode até ir para o gráfico ali para ver como é que está a tendência ali do milho futuro, né? Mas como a gente pode observar aí, está em queda constante, várias semanas aí, vários dias seguidos de queda, né? Bom, hoje aí o destaque foi exatamente a questão do arcabouço fiscal aí, notícia mais relevante para o dia de hoje, principalmente aqui no Brasil, né? Mais cedo já deu uma explicada ali sobre a questão dos dados do arcabouço ali, né? Então quem não acompanhou ali, o Jada explica mais ou menos como funciona aí essa questão do arcabouço, né? Mas a gente tem aí algumas opiniões aqui, a gente também teve, a gente analisou os dados do arcabouço, tivemos alguns pontos positivos, outros negativos, né? E o mercado aí olhou esses dados aí com bons olhos, né? Após que saiu a notícia,
o mercado subiu cerca de 1,81%. Né, aqui alguns textos, né, aqui algumas notícias aí que eu queria trazer para vocês, né? Arcabouço acerta em vincular gastos com a evolução da receita, mas analistas questionam projeção do superávit, né? Então, foram algumas notícias aí que saiu no Infomoney, né, que realmente faz sentido e vale a pena a gente dar uma olhada, dar uma lida, né, que são notícias relevantes aí onde a gente fala sobre o arcabouço. Outro dado aí também que saiu, outra notícia que saiu foi arcabouço fiscal de Haddad cria banda de resultado primário, limite de despesa e mecanismo anticíclicos, né? Então, outra notícia aí que também foi analisada aí por nós aqui, outros analistas também de mercado, né? E como eu disse anteriormente, a gente teve algumas opiniões positivas e outras opiniões negativas, tá? A gente prefere ficar um pouco neutro em relação aí a essa questão do arcabouço, né? E como a gente pode observar aí, parece que o mercado olhou com bons olhos, né? Vamos ver até quando vai esse otimismo aí por parte dos investidores. Bom, vamos pegar aqui no Invest qual foi os principais dados econômicos para hoje, tá? Tivemos aí alguns dados aí em outros países, aí lá na zona do euro, né? Mas não tivemos muita notícia relevante assim, né? Mas tivemos o IGPM, né? Que eu queria trazer para vocês aí. O IGPM também é um indicador de inflação, tá? Medido aqui no Brasil. E o GPM aí, ele basicamente veio na casa do 0,05%, né? Então veio uma inflação, a projeção é de 0,15%, veio bastante abaixo aí do que era projetado no mercado, né? Então, o mês anterior, no caso, era 0,06 e veio 0,05 positivo, né? Então veio uma inflação, mas veio uma inflação em baixa, só que se a gente for observar, veio acima da questão da projeção do mercado, tá bom? Esses foram os principais dados para hoje, tá, pessoal? Não tivemos aí muita notícia relevante, tivemos aqui a questão dos pedidos contínuos para o seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, né? Tivemos aí um dado que veio acima do esperado e praticamente acima do mês anterior também, né? Se a gente for olhar aqui, saiu o PIB trimestral também lá nos Estados Unidos. O PIB geralmente ele movimentava mais os mercados, né? Mas hoje aí, por exemplo, quando saiu a notícia, a gente não teve muitas oscilações assim. Tá, o PIB veio abaixo do esperado, né? E abaixo também do mês anterior, do dado anterior, né? Do quarto trimestre, no caso. Então veio um dado aí um pouco negativo do PIB lá dos Estados Unidos, tá bom? Bom, pessoal, vamos para o gráfico, mas antes da gente pegar o gráfico e trazer aqui o fluxo de capital estrangeiro para vocês, né? O investidor estrangeiro retira 185 milhões de reais lá no dia 28/3, né? Então saiu aí praticamente mais um dia de retirada de capital na bolsa, né? Os investidores estrangeiros, se a gente for olhar o saldo do mês, né? Pessoa física positiva em 2.492 bi, né? Institucionais em torno de 659 milhões, estrangeiro 4.535 milhões, instituição financeira em 436 milhões e outros na casa do 997 milhões aí de fluxo capital positivo, tá? Então a gente pode ver aí o investidor estrangeiro praticamente contra todos os outros players aí dos principais players do mercado, né? Bom, vamos para análise gráfica. Temos aí o dólar rompendo a sua resistência aí na casa do 5,15, tá renovando o mínimo aí, tá tocando na casa do 5,9. Esse aqui é o dólar futuro, tá, pessoal? Tá tocando aí na casa do 5,9. Então aí dólar bem próximo de chegar aqui na casa dos R$ 5. Dólar caindo bastante essa semana, né? Rompendo resistência. E, pessoal, para ajudar ainda mais aí quem tá querendo comprar um dólar mais barato, né? O dólar precisa fechar amanhã abaixo do 5,15, né? E na semana que vem precisa fechar também lá na sexta-feira abaixo do 5,15, abaixo desse ponto, tá? Aí sim a gente tem uma confiabilidade maior nesse rompimento dessa região de suporte, tá? A gente for alterar aqui para o Ibovespa, trazer aqui os dados do Ibovespa. Ibovespa forte alta aí, tá, pessoal? Já tá com volume praticamente, o volume de hoje já tá em 63 bi, né? Se a gente for olhar aí o volume da semana passada, né, já foi 79, então praticamente a gente tem aí quase o volume da semana passada inteira, né? E a gente ainda tem as negociações amanhã, né? Então o mercado reagiu bem, e a gente comentou que essa falta do volume rompendo aqui, nesse rompimento, pessoal, podia levar o Ibovespa aí para cima, que foi exatamente o que aconteceu. Se a gente for olhar aí no gráfico diário, foram praticamente 5 dias seguidos de alta, né? O índice Ibovespa aí, e foi um ponto relevante aí
da semana, tá? Por isso que eu falo, pessoal, o volume sempre tende a acompanhar aí a tendência, tá? Se teve um rompimento com baixo volume, não teve volume acima da média, ele não teve volume relevante, né? Pessoal, liga o alerta porque esses rompimentos geralmente são falsos, tá bom? Bom, vamos lá trazer aqui o dado do milho para finalizar, né? Como eu disse para vocês, o CCM FUT, né? Milho futuro aí. Olha a quantidade de dias aí que o milho está caindo, né? São praticamente desde o dia 15 do 3 que a gente tem essa queda forte do milho aí, né? Então, o ativo aí está praticamente em queda livre, como a gente pode observar. Rompeu aí sua média de 200 períodos, né? E vamos ver aí se realmente vai ficar distante aí das suas médias de curto prazo, tá bom? Bom, pessoal, esses foram os principais dados que eu queria trazer para vocês, tá? Aqui, se você for escanear o QR Code, a gente tem ali a jornada do investidor, então vem aqui, aponta o seu celular, escaneia, vá para o nosso site, conheça os nossos planos, nossos resultados e qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a gente, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.